Fala mais calmo, mais baixinho, né? Deixa eu só me organizar aqui. Hoje, a gente trouxe a palavra que a gente trouxe para reflexão, para a gente refletir um pouquinho. Quem está com a palavra aí, né, que gostaria de pegar, está no Evangelho de São João, tá? É o capítulo 8, tá? E os versículos eles são do 31 ao 38. A minha Bíblia tem a tradução da Ave Maria, né? Na página 1396. Amém? E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecedes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Se permanecedes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Mas os judeus replicaram: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim. Mas o filho sim fica para sempre. Portanto, o filho vos libertará. Sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis me matar, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto do meu Pai, e vos fazeis o que aprendestes de vosso Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra a gente já ouviu, já escutou ela várias vezes, né? O Guilherme estava preocupado comigo. Ele falou assim: olha, será que você não vai ficar andando, vai derrubar tudo ali, né? Mas ó, eu tô soltando espaço aqui, Guilherme, tá tranquilo. Essa palavra a gente já ouviu ela várias vezes. A gente já escutou ela, né? A gente fala assim sobre a verdade, né? E a gente escuta lá: a verdade liberta. Que se conhecer a verdade vai te livrar. Mas o que é a verdade? De que verdade a gente está falando? A palavra verdade, quando a gente já fala assim, ensina para as crianças pequenas, você tem que falar a verdade, você tem que sempre tenta direcionar e falar sobre, né, que seja verdadeiro e seja verdadeiro. Mas o que é essa verdade? A gente conhece a real verdade? A gente conhece a real verdade que a gente tem próprio, que nós somos? Quem nós somos de verdade? De verdade, quem somos? Somos um grupo de pessoas que se reúne no domingo ou vem à tarde. Somos um grupo que segue uma religião. Mas aquilo que eu sigo, que eu escuto, eu trago aquilo de verdade mesmo para a minha vida? Eu uso isso verdadeiramente na minha vida? Eu trago isso verdadeiramente para mim? Eu sou verdadeiro? Mas que verdade é que a gente está falando sobre isso? Nessa palavra ele fala assim, se permanecedes na minha palavra, serei meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos livrará, depende da tradução. Jesus fala para a gente uma verdade, mas que verdade que é essa? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a única verdade e a vida. Porém, quando nós decidimos seguir esse caminho de Cristo, aí eu vou ter essa verdade revelada.
Só que quando eu tenho essa verdade revelada, eu vou me deparar de uma coisa que eu tenho comigo, que são os meus pecados, as minhas falhas. E quando eu assumo essa verdade, eu olho para Cristo e falo e aceito essa verdade, reconheço como verdade, eu vou ter um grande problema comigo. Porque a verdade tem a seguinte situação: a verdade, ela humilha. Humilha. Quando se fala a verdade, ela tem esse poder de humilhar, de colocar você para baixo, de você entrar dentro de um buraco, quando você aceita essa verdade. E quando se fala de seguir Cristo, eu sigo Cristo, eu começo a caminhar na direção, seguir esse caminho, e agora eu reconheço essa verdade. Quando eu reconheço essa verdade, digo que ela me liberta por quê? Porque nós somos escravos, presos às nossas ações egoístas, às nossas ações mentirosas, falsas. Nós muitas vezes somos fingidos, somos preconceituosos e soberbos, que nós nunca não chegamos ao ponto de admitir que eu sou assim, que eu sou uma pessoa falsa, ou que eu sou uma pessoa teatral, que eu sou uma pessoa que cria cenários no momento e que eu me comporto daquele jeito para agradar esse ou aquele para agradar aquele outro. Mas quando eu conheço a verdade, eu começo a abrir, a escancarar quem eu sou de verdade. E muitas vezes é vergonhoso eu reconhecer as falhas que eu tenho. É vergonhoso para mim. Me coloca para baixo. Muitas vezes a gente vive situações na vida, vai caminhando, vai enfrentando situações, e quando eu me deparo com as situações, eu muitas vezes, eu não dei bem lá porque eu não me adapto com as pessoas, porque fizeram isso para mim, porque fizeram aquilo para mim. Eu sempre aponto que os outros fizeram as coisas para mim. Por isso eu não me encaixei ali, por isso eu não fui feliz ali, por isso eu tenho problema tal, por isso as coisas não dão certo, porque eu sempre digo que é os outros que fazem para mim, mas eu não reconheço que eu faço para os outros, que eu ajo muitas vezes de forma egoísta, que eu tenho preconceitos, que eu não olho as pessoas com humanidade. Não sou muitas vezes nem caritativo, nem solidário. Isso é eu. Quando eu reconheço, quando Cristo diz que se eu conhecer a verdade, essa verdade vai me libertar, vai tirar os grilhões e as correntes que eu estou preso. Porque eu não vou ter mais, vamos utilizar o termo, rabo preso com ninguém, porque eu sou verdadeiro. Eu sou quem eu sou. E eu exponho isso, eu mostro quem eu sou de verdade. Não crio mais cenários e nem ilusões para isso. Quando eu vou no caminho de Cristo, eu começo a quebrar essas coisas. E eu aceito quem eu sou, reconheço. Peraí, mas daí eu não mudo? Sim. Quando eu reconheço quem eu sou, eu começo o meu processo de evolução. O meu processo. Porque eu só consigo melhorar quando eu reconheço quais falhas eu tenho. Eu só consigo melhorar quando eu conheço quais são os meus problemas, os meus defeitos. Nós carregamos com a gente uma cadeia de coisas que vem lá de trás, dos nossos antepassados, porque nós herdamos características genéticas, características físicas, porém nós também herdamos comportamentos e atitudes que a gente vivenciou, presenciou. E muitas vezes eu não reconheço isso, eu não admito que eu tenho esses problemas. Aí eu não consigo avançar. Quando eu reconheço a verdade sobre mim, eu consigo trabalhar nela. Eu consigo melhorar as minhas atitudes e as minhas ações. Uma vez eu fiz uma formação com um padre, o Padre Evandro, e ele falou que a gente tem 95% de probabilidade de cometer os mesmos erros que os pais da gente cometeram com a gente, e a gente detestava aquele erro, aquele comportamento.
Só que você tem 95% de probabilidade de fazer exatamente aquilo. Por quê? Você continua, você perpetua os pecados sobre as gerações. Mas quando você reconhece esse tipo de atitude, de tipo de ação, olha para essa verdade dentro da sua família, dentro do seu histórico, aí você começa a, não, eu quero modificar isso, eu quero quebrar isso, eu quero transformar. Chega. Se você é uma pessoa que assume inúmeros compromissos, mas não chega ao final de nenhum compromisso, dá um exemplo, né? Isso eu já passei por mim. Vivia nos ministérios, atuando na igreja, assumia bastante coisa e não conseguia dar conta. Por quê? Porque eu me preocupava mais com um tipo de atitude minha de estrelismo, mas não do trabalho real. E a partir do momento que eu me dizer, não, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu vou conseguir fazer, isso eu não vou conseguir fazer, ser verdadeiro, eu comecei a ser mais levado a sério. Quando você é verdadeiro. Quando você diz, não dá, não posso, eu não tenho condições de fazer isso. Não, eu não tenho como te ajudar. Não, eu posso te ajudar até tal coisa. Até aqui eu posso fazer. Quando você começa a ser verdadeiro. Mas voltando um pouquinho aos lados genéticos, antes que eu me perca, né, porque eu começo a falar bastante, esse é o que eu reconheço em mim. Eu falo bastante. Eu até escrevi no grupo, eu preciso marcar os horários, porque eu reconheço que eu avanço. E daí minha cabeça vai vermelhando, vai pilhando, e eu vou vendo coisas, e as coisas vão acontecendo, mas eu vou saindo do foco. E eu fui cada dia aprendendo, e estou aprendendo, a me corrigir. E falar, não, é esta linha que eu tenho que seguir. É isso que eu tenho que fazer. Se eu tenho esses defeitos, então eu tenho que trabalhar para que esses defeitos não me consumam. Todo homem que se entrega ao pecado, ele é escravo. A gente diz assim, aqui ninguém está amarrado, né? Todo mundo saiu de casa, veio por livre e espontânea vontade, volta para casa também por livre e espontânea vontade. Se quiser, vai comer alguma coisa, vai fazer alguma coisa, o outro vai estar livre. Mas você está livre físico aqui. Mas a gente é escravo das nossas ações errôneas, dos nossos pecados. Daí a gente fala, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Mas qual que é o pensamento de Deus? Qual é o que Deus quer para a minha vida e para a vida do meu irmão? Ele quer uma felicidade plena, não uma felicidade mentirosa. Uma felicidade estável. Ele quer te manter em que você caminhe num processo de evolução e se torne cada vez mais uma pessoa melhor. Uma pessoa mais caritativa, mais solidária, mais justa, mais honesta, mais sincera. Mas se você não está nesse caminho, aí você está preso ao pecado. Aí você é um escravo. Mas onde que está a decisão de quebrar isso? Está em mim. É eu que tenho que tomar a decisão. É cada um que está aqui. Porque é dado para nós o livre-arbítrio, a liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Mas a transformação e aceitar a verdade está para mim. Eu posso viver num poço de mentiras e não reconhecer quem eu sou de verdade. Se eu sou uma pessoa, eu falo, reclamo da minha situação financeira. Mas eu nunca tive nada, a minha família, eu olho lá para trás, o meu avô, depois o meu pai, depois eu, e nós estamos sempre apertados, e eu olho para o jeito que nós vivemos a nossa vida. Sem planejamento, sem os mínimos cuidados, extrapolando e gastando aleatoriamente, sem pensar, sem se programar. Peraí, eu sou uma pessoa descontrolada, então eu tenho que corrigir isso. Mas muitas vezes eu não admito que eu sou essa pessoa. Que eu sou essa pessoa. Eu não admito isso. Venho de uma família onde
os vícios com a bebida, a violência, as discussões dentro de casa sempre foram rotineiras. Volta e meia tem discussão, volta e meia tem briga e tal. E daí eu me pego e também faço a mesma coisa. Quem tem o poder de mudar isso? Eu olhar para a minha verdade é essa. Eu vivo assim, até hoje assim. Eu não quero mais isso. Eu preciso mudar. Hoje o Evangelho do dia, falava sobre essa videira, né? Falava sobre esses ramos que precisa podar, que precisa ser podado. Mas quem são os ramos? Somos nós. O tronco é Cristo. Eu estou ligado a Ele, mas eu preciso mudar. Eu preciso que aquilo que não está bem em mim seja podado, seja cortado, seja tirado fora, seja eliminado, para que eu possa crescer novamente, dando fruto bom. Porque se o fruto não for bom, tem que ser jogado fora e queimado, porque ele vai só prejudicar. Eu queria convidar a Rosana, porque quando a gente vem, cada vez que a gente vem no encontro aqui, eu procuro sempre ser o máximo verdadeiro possível, falando de verdade, de coisas que a gente vivencia na vida. Porque se não for, eu não poder contribuir e contar aquilo que a gente vivencia, as experiências que a gente teve com Cristo, aí eu não sou verdadeiro. Tem muita coisa, nós temos muita coisa para aprender. Mas a vida vai colocando situações, e no dia a dia a gente vai buscando aprender com elas. E às vezes a gente leva 10, até 15 anos para entender o que aconteceu lá atrás. E que transformou hoje e nos trouxe numa situação de vida hoje. Que a misericórdia seja glorificada agora e para sempre. Boa noite. Então, o senhor estava falando de uma verdade e fez a pergunta do que seria essa verdade. Então, eu vou contar uma breve história para vocês. Eu fui uma jovem e uma adolescente muito difícil mesmo. E eu me criei sem minha mãe e não conheci o meu pai. Me criei com os meus avós. Minha mãe trabalhava, tinha meu padrasto e meu irmão também morava com a gente. Ele não era uma pessoa difícil, mas ele bebia demais. A gente muitas vezes amanheceu o dia, aqui o portão estava caído para fora do portão de tanto beber. E o meu avô, sempre muito sábio, muito forte na oração, ele dizia que a gente não ia continuar assim. Quando um dia uma pessoa falou para ele, viu, mas pau que nasce torto morre torto. E ele respondeu assim, não morre não. Meu Jesus é marceneiro, ele conserta. Enfim. Teve uma situação em que eu me envolvi, que meu pai, que é o meu avô, né, que eu chamo até hoje de pai, ele precisou se envolver. E nessa vez que ele se envolveu, ele segurou a minha mão e me disse uma palavra muito forte. Ele falou para mim assim, por favor, não pisa nas vestes brancas que eu te dei no dia do teu batismo. Ele também era meu padrinho, além do meu avô. E aquilo me tocou de uma forma, eu comecei a olhar melhor as coisas que eu estava fazendo. Mas tinha aquele negócio, você é igual ao seu pai. Seu pai era assim, teu pai saía dando tiro. Você é igual ao seu pai, puxou seu pai. Teu irmão é igual ao seu pai dele. O pai dele também bebe muito, os tios bebem, todo mundo bebe. Enfim, quando foi um dia, meu pai morreu. Do nada. Antes dele morrer, ele falou pra mim assim, eu vejo você entrando na igreja casado com o Dirceu. Falei, pai, não estou mais junto com o Dirceu não, já faz 2 anos. Falou, não sei, mas eu vejo você e o Dirceu casado. Ok, ele morreu, eu sofri muito. Meu irmão bebeu no dia do velório de ficar caído. E dias depois, eu não sei dizer se foi um sonho, se foi uma visão, o que foi, o que aconteceu. Eu estava dormindo e me acordei
acordei e olhei para a cortina. Minha avó não dormia mais com a luz apagada depois que meu avô morreu. Não sei se ela tinha medo do meu avô, o que foi, mas ela não dormia com a luz apagada. E eu acordei e vi a cortina, a luz acesa, né, da cozinha, refletia na sala. E eu vi que alguém se escondeu atrás daquela cortina. Imediatamente eu levantei, passei aqui assim o sofá. Eu passei pelo sofá e fui para a cozinha. Tinha uma árvore desse tamanho. Em cima daquela árvore tinha uma luz azul. Aquela luz refletia naquela árvore e embaixo dela era como se desse em algum lugar. E eu me abaixei e fui para entrar embaixo. Eu queria ver o que estava, né, embaixo daquela árvore, para onde que ia. Quando eu escutei aquela voz que falou assim: não entra, porque ainda não é a tua hora. E eu virei e meu avô estava de pé em cima do sofá. Então ele não tinha um braço. E ele estava de pé segurando o bracinho, com a mesma roupa que ele foi enterrado. E aquela mesma luz azul que estava em cima daquela árvore também estava em cima dele. E eu pulei, abracei ele e falei: pai, que saudade. Mas o senhor sabe que o senhor morreu? Ele sorriu para mim e falou assim: a morte não é nada disso que vocês imaginam. Aí ele perguntou de mim e do meu irmão. Falei: daquele jeito, pai, daquele jeito. Ele falou assim para mim: tá vendo aquela árvore? Falei: tô. Ele falou assim: aquela árvore não dava frutos. Mas agora eu tô podando ela e ela vai começar a dar fruto. E eu acordei. E fiquei com aquilo na minha cabeça. O tempo foi passando, a gente voltou para o Disseu, a gente casou na igreja. Quando eu estava entrando, eu lembrei do que ele falou. E quando as coisas foram mudando, meu irmão parou de beber, casou. A gente saiu do lugar onde a gente morava, que conhecia muita gente. As amizades levam a gente também a fazer muita coisa, queira ou não queira. E eu vi as coisas ir mudando. Ao longo do tempo foi só melhorando. Teve as suas diversidades e tudo, mas eu mudei. Mas eu mudei de dentro para fora. Porque eu cheguei a pensar assim: eu não sou igual ao meu pai. Eu sou filha dele, mas não igual a ele. Ele é ele e eu sou eu. Então eu vou tentar ver o que ele tinha de bom. Mas a minha mãe, meus avós, quando falavam do meu pai, vinha só coisa ruim, então eu ignorei. Mas vim mudando com o passar do tempo. Quando eu vim embora para cá, eu tinha uma situação muito difícil na minha mão. E essa situação me levou a cair de joelhos em oração por essa pessoa. Porque eu acreditava que o que estava acontecendo não era uma coisa daquela pessoa. Essa pessoa é o meu gênero, que não era dele. E eu usei uma ferramenta muito poderosa, é uma oração. E pedi a Deus que curasse. E curasse o quê? Curasse aonde ele não podia curar, aonde ninguém podia curar. Que ele pudesse ir na raiz do problema, que ele pudesse ir da idade em que ele estava até a concepção dele e dali para trás. Por que dali para trás? Todo mundo tem na família algum tipo de circunstância, problema ou dificuldade. E a família que ele vinha de muitas dificuldades e muitos problemas. E eu rezava aquela oração pedindo a cura. A cura do quê? A cura entre as gerações. Entendeu? Por aquilo que os pais dos pais dos pais dos pais fizeram, para que não caíssem no filho dos filhos dos filhos. Que houvesse uma cura. E quando foi um dia, em vez de vir a cura, essa pessoa caiu. Caiu de uma maneira que ninguém da nossa família mais acreditava que pudesse ser mudada aquela situação. Mas eu ia toda sexta-feira, mesmo eu mesma não acreditando que pudesse mudar, eu ia e rezava. E hoje, ele não pertence mais para o mundo que ele pertencia. Ele pertence a Deus. Ele está se reencontrando em Deus.
Ele está tentando a cura. Ele perdoou o que aconteceu tudo na família, com ele, para ele. E o que ele fez também. E a cura chegou. E hoje, o meu testemunho é de não que tudo está bem, mas de que novamente estou numa luta e numa batalha. E hoje eu vim convidar você que está aqui a entrar junto nessa batalha. Cada um precisa de uma cura. Uma cura do corpo, do espírito, da mente, da nossa família. E eu proponho para vocês hoje a gente entrar numa batalha. Uma batalha de cura. Uma batalha de libertação. E um encontro com a nossa verdade. Com a nossa verdade de vida primeiro. Olhar para trás. Como foi a nossa família? Como foi a tua criação? Como você foi criado? Quem foram os teus avós? Até onde você sabe a tua história? Até onde as feridas ainda te machucam? O que foi que aconteceu? Situações adversas. Às vezes até manifestações demoníacas. Eu vi meu padrasto uma vez, no momento de fúria que ele bebeu, ele pegar e cortar um fio de luz com a faca e a faca quase atorar no meio e não levar nenhum choque. E a minha mãe, tudo que ela fazia naquele momento era rezar. Então, a gente não enfrenta só com a hereditariedade, digamos assim, igual o senhor falou, os problemas financeiros. Existem problemas muito maiores. Entendeu? Existem problemas muito maiores. A gente não sabe o que foi que os nossos antepassados fizeram. Entende? Se teve alguém que fez um pacto, se teve alguém que amaldiçoou uma geração inteira. Então hoje, eu estou aqui para convidar vocês para a gente batalhar e lutar junto. Porque é uma batalha. Não é uma guerra que você entra e já vence. Não. Ela é uma batalha. E eu quero saber quem quer entrar nessa batalha junto com a gente. Ergue a mão que eu quero ver. Sejam bem-vindos à batalha. Queria fazer uma... Quando a Rosana falou sobre isso da batalha, a gente vem trazendo os encontros, né, no Ministério da Misericórdia. E a gente traz, nós temos esses encontros, temos 3 encontros para frente, né? Hoje, um no próximo mês e o outro. E esses 3 encontros, ele é um só. Hoje é o primeiro. A gente falou um pouco sobre a verdade, a Rosana contou um pouco sobre a vida, mas esse momento que a gente vai viver agora é um momento que eu gostaria que a gente mergulhasse e se integrasse nisso, da abertura para Cristo agir na nossa vida. Essa figura geométrica que nós temos aqui, ela é um triângulo, né? O triângulo é uma figura geométrica. Ele é uma figura perfeita. Ele tem as medidas iguais de um ponto para o outro. E quando eu completo esse triângulo e tenho essas 3 medidas fechadas, batendo a mesma distância, se eu fechar todos esses pontos, eu faço um círculo. E eu consigo chegar à perfeição de um círculo. Por que eu estou falando essas coisas? Hoje você estava pregando, falando de verdade, não sei o quê, agora eu falando dos triângulos lá. Como é que é? Trigonometria? Eu fecho uma aliança. O ciclo perfeito. Aonde a distância, muitas vezes dentro do matrimônio, entre o esposo, a esposa e Deus. A distância entre eles é iguais. Cada vez que eu me aproximar mais de Deus, para que a distância fique próxima e fique igual lá, eu vou ficar mais próximo. Mais próximo da minha esposa e mais próximo de Deus. Em conjunto. Se eu trago isso para a minha vida,
se eu trago essa dinâmica para a minha vida, eu entendo que eu estou fazendo uma nova aliança. Reconstruindo. A gente muitas vezes fala para os jovens, né? Eu vou colocar um anel de compromisso, não sei o quê, o dedo, uma aliança, tal. Qual é o significado de você colocar uma aliança? Você tem um compromisso, você tem uma aliança com aquela pessoa. Está fechado. Eu estava querendo usar as vendas. Acho que dá para nós. Será que nós usamos? Acho que não, né? Acho que sim, né? Vamos? Eu queria que a gente fizesse assim. Ficasse de pé todo mundo. E se ficasse de 2 em 2. 2 em 2. Cada dupla